Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje para estudar razões ou relações trigonométricas aonde? No triângulo retângulo. Beleza? O lance é o seguinte, pessoal. O início da trigonometria ele é muito simples. Ele é bem tranquilo. Vocês já vêm estudando trigonometria desde o 9º ano. Então é algo familiar. A grande questão é que existem as peculiaridades dos exercícios. E é nisso que a gente precisa tomar cuidado. Tá? É sobre isso que a gente precisa prestar atenção, tá bom? Então vamos com calma, eu vou revisar toda a teoria com vocês, em outro momento a gente vai fazer os exercícios, ok? Vou fingir que nenhum de vocês sabe esse conteúdo, ouviu esse conteúdo, e aí a gente vai tocar dessa forma aqui, entre projeções, entre observações e entre esse cara a cara aqui, tudo bem? Vou trocar a câmera com vocês, para que vocês possam ter acesso aí à minha projeção, ok? Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vou usar aqui a minha mesinha para passar efetivamente ao próximo slide, não é isso? A minha próxima projeção. Fiz aqui um briefingzinho, né? Um papo inicial sobre a etimologia da palavra trigonometria, né? Português não é o meu negócio, mas só para a gente entender por que a gente está estudando relações trigonométricas num triângulo retângulo. Retângulo, ok? Depois a gente vai generalizar isso para qualquer triângulo. Primeiro, triângulos retângulos. Tri de 3, esse gono de ângulo, né? E o finalzinho, né? Metre, de medida, né? Então, a gente está falando de medidas de triângulos, ok? Etimologicamente, significa medida de triângulos. Então, a trigonometria se aplica a triângulos. Vamos particularizar para o triângulo retângulo agora, ok? Beleza? Trata-se assim do estudo das relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Vou voltar aqui para a gente bater um papo cara a cara rapidinho. Pessoal, presta atenção. A trigonometria se aplica a uma série de ciências, a uma série de fatores independente da matemática pura. Ok? Tranquilo? Beleza? Quando a gente fala em triângulo, são triângulos quaisquer. A gente vai começar com o triângulo retângulo porque ele é o princípio da trigonometria. Né? As relações básicas de seno, cosseno e tangente vêm dele. Tá bom? Beleza? Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Vamos lá. Vamos ao que realmente interessa. Seno, cosseno e tangente. De um ângulo B qualquer. Então, percebendo aqui o meu desenho, ó, deixa eu ajudar vocês aqui a destacar algumas coisas. Vamos lá. Aqui em cima, ó, eu tenho esse vértice B e a ele um ângulo Bzinho qualquer. O ângulo B está aqui, ó. Ângulo B. Tranquilo? Vamos lá. Num triângulo, anota aí. Em um triângulo retângulo, eu já sei isso, não importa. Anota aí. Em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa. E os outros dois lados, catetos. Beleza? Definido um ângulo qualquer, vamos lá, olha para mim aqui. Então, ó, de novo. Em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa. Os outros dois, catetos. Ponto. Definido um ângulo qualquer, o lado oposto a esse ângulo, desde que ele não seja o reto, claro, o lado oposto a esse ângulo chama-se cateto oposto. O lado entre esse ângulo e o ângulo reto chama-se cateto adjacente. Tranquilo? Beleza? Então vamos voltar. O que seria então o meu famoso seno? Seno nada mais é do que o cateto oposto
sobre a hipotenusa. É uma razão trigonométrica. Seno, cosseno e tangente são razões trigonométricas e a razão que define seno é a razão entre cateto oposto e hipotenusa. Ok? Se você reparar no desenho, o cateto oposto ao ângulo B é o lado B e a hipotenusa é o A. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Se você reparar no desenho, o cateto adjacente é o lado C, a hipotenusa continua sendo o A. E a tangente? Cateto oposto, cateto adjacente. O que é? É a tangente. Dá um samba, hein? Dá uma marchinha. Tá? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Beleza? E aí, claro, né? Claro, se um ângulo é reto e a soma dos ângulos é 180, a soma dos dois ângulos não retos tem que dar o que falta para 180, descontado o ângulo reto, ou seja, falta 90. Então, anota outra observação aí. Em um triângulo retângulo, os dois ângulos não retos são complementares. Os dois ângulos não retos são complementares. Para que vai servir isso, Igor? Vai servir para o seguinte: quando dois ângulos são complementares, o seno de um será o cosseno do outro. Anota isso, que isso é muito importante. Vou até... Corta para mim, câmera 2. Vamos lá. Ó. Quando dois ângulos são complementares, ou seja, quando a soma entre eles é 90 graus, o seno de um será o cosseno do outro. Ah, como assim? 30 graus, por exemplo, e 60 graus. A soma não é 90? O seno de 30 é 1 meio. E o cosseno de 60 é 1 meio. O seno de um vai ser sempre o cosseno do outro. Guarda isso, hein? Isso é importante para vocês que vão fazer vestibular. Vamos lá, galera. Então, próximo passo, hein? Só existem essas razões trigonométricas? Não. Existem as razões inversas. Secante, cossecante e cotangente. Cuidado, porque a gente pensa em seno, né? SE, seno, e secante, SE, como equivalentes. Não são, tá? A secante é o inverso do cosseno. E a cossecante é o inverso do seno. A cotangente, o inverso da tangente. Só trocar numerador com denominador, tá? Então, quando eu falo em secante, é 1 sobre o cosseno. Cossecante, 1 sobre o seno. Cotangente, 1 sobre a tangente. Ah, Igor, tem outro jeito de guardar isso? Tem. O que é o cosseno? Não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Então, a secante vai ser hipotenusa sobre o cateto adjacente. Seno, o que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a cossecante vai ser hipotenusa sobre cateto oposto. E a cotangente? Tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, a cotangente vai ser cateto adjacente sobre o cateto oposto. Pessoal, cuidado. Vamos lá, volta aqui. Cuidado para vocês não confundirem os sinais. Os sinais se mantêm, tá? Cuidado para não confundir inverso com oposto. Oposto é o simétrico, é o mesmo número com sinal trocado, não é o caso. Oposto, troca numerador pelo denominador. Então, por exemplo, se o seno vale 1 meio, 1 sobre 2, a cossecante vai valer 2 sobre 1. Vai valer 2. Tá bom? Beleza? Ah, Igor, tem alguma coisa que pode me ajudar a entender? Vamos voltar aqui. Tem alguma coisa que pode me ajudar a entender seno, cosseno e tangente visualmente falando? Porque para mim ainda é muito abstrato. Tem. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Abrir uma ferramenta de desenho. Toda trigonometria, ela envolve triângulos.
tá bom? Envolve triângulos. Essa trigonometria que envolve triângulos, em geral, ela é descrita num círculo trigonométrico. Vou desenhar um círculozinho aqui para a gente... Ainda não tenho muita habilidade com essa mesinha, não. Mas vou tentar porque vocês merecem. Vamos lá. Desenhei um círculo. Nesse círculo, eu vou atribuir um eixo perpendicular a outro, como o eixo XY, né? Como o eixo XY. Vou botar o eixo horizontal azulzinho aqui. E que cor? Vou botar um verde. Tá, um verdinho mais escuro aqui para o eixo vertical. Tá aí. Beleza? Diferente do plano cartesiano, onde o nosso eixo x e y estão presentes, num círculo trigonométrico nós temos dois eixos, mas o eixo vertical, chama-se eixo dos seno. E o eixo horizontal, o eixo dos cossenos. Tá bom? Beleza? Ah, Igor, para que isso vai servir? Vai servir pelo seguinte. Imagina que tenhamos um ângulo qualquer descrito nessa circunferência. Vamos lá. Pegar um ângulo qualquer aqui, partindo da origem e indo até o círculo. Tá aqui. Desenhei um ângulo qualquer. Que ângulo que eu não estou vendo? Esse ângulo aqui, ó. Chamar ele de alfa. Tá bom? Beleza? Ah, Igor, então se esse ângulo é o alfa, quanto seria o seno, o cosseno e a tangente de alfa? Primeiro, todo círculo trigonométrico, pessoal, tem um raio. Por definição, de uma unidade. O que seria o seno, já que o raio vale uma unidade? O seno, pessoal, é a projeção desse raio em relação ao eixo Y. Como assim? Ó, vou pontilhar aqui até o eixo Y. Ó. Essa medida aqui, partindo do ponto onde o ângulo encostou, até o eixo Y, tem um traço aqui, uma sombra. E o valor dessa sombra é o seno de alfa. Ah, então o cosseno é a projeção em x. O que seria o cosseno de alfa? Ó. O cosseno de alfa seria o tamanho disso aqui. Isso aqui seria o cosseno de alfa. Então, pessoal, vamos lá. Volta aqui para mim. Quando eu tenho um ângulo, o seno é a projeção em y e o cosseno a projeção em x. O tamanho disso vai me dar o seno e o cosseno do ângulo. Por exemplo, vamos pensar nos arcos notáveis que são fáceis, né? 30 graus. Seno de 30, quanto é? Não é um meio? Então, ó, voltando aqui, para você entender. Se eu estivesse falando que esse ângulo aqui, alfa, é 30 graus, essa medida aqui, ó, estaria exatamente no meio do caminho. Tranquilo? Essa medida estaria exatamente no meio do caminho. Tudo bem? Beleza? Se estivéssemos falando de 30 graus, essa medida estaria no meio do caminho, porque o seno de 30 é meio. E essa medida aqui na vertical, quanto é o seno de 30? Não é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 é mais ou menos quanto? 1,7. 1,7 dividido por 2, 0,80 e pouco. Então, essa medida seria 0,8 mais ou menos, né? 0,8.
e 0,5 se o ângulo fosse de 30 graus. Ah, estou entendendo. E a tangente? A tangente é o seguinte, pessoal. A tangente não é nem o eixo x, nem o eixo y. A tangente, o que você vai fazer? A partir aqui de um ponto tangente à circunferência na extremidade direita dela, a gente vai traçar uma reta. E o prolongamento, vamos lá. Se eu pegar essa reta que eu desenhei e prolongar ela até a minha reta tangente, a projeção aqui, ó, agora, ó, do ponto que eu toquei para baixo, esse valor todo aqui é a minha tangente de alfa. Então, ó, tangente é o tamanho vertical para cima, se for positivo, e para baixo, se for negativo, do ângulo que eu defini ali. Tudo bem? Entendemos o que é seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico? Foi? Tranquilo? É claro, né, pessoal? O que é seno? Não é cateto oposto sobre hipotenusa? Aqui é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é reto. A hipotenusa é quanto? Não é 1? Não é 1? O que é o cateto? É o próprio seno. Então, seno sobre 1 é seno. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Cateto adjacente é o cosseno sobre 1. Cosseno sobre 1 é cosseno. E a tangente, pessoal? Tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, também pode ser escrita cosseno sobre cosseno. Isso ajuda de fazer alguns exercícios. Tá bom? Vamos voltar aqui então para a nossa projeção. Já falamos de relações inversas. E agora, para a gente basicamente encerrar, propriedade dos ângulos complementares. Aquilo que eu falei no início para vocês. A soma dá 90. Se a soma dá 90, galera, aqui uma tabelinha completa. Ó, o seno de um é o cosseno do outro, se a soma der 90. Ora, se o seno de um é o cosseno do outro, a secante de um é a cossecante do outro. O cosseno do alfa é o seno do beta, e vice-versa, né? E vice-versa. E a tangente de um é a cotangente do outro, e vice-versa. Tranquilo? Beleza? Lembrou dessas relações? Deu uma desengripada aí? Deu uma invernizada? Jogou um olhinho na mente? Então, pode até fazer aqui uma tarefinha, ó, bem simples. Vamos lá. Seno, cosseno e tangente. Seno de alfa, seno cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Isso de alfa. Agora de beta. Seno de beta, cateto oposto. Repare que o cateto oposto agora mudou. A hipotenusa se mantém. O cateto adjacente mudou. A hipotenusa se mantém. Né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Perceba que o seno de um é o cosseno do outro. Né? Ó, seno de um, cosseno do outro. Cosseno de um, seno do outro. Tranquilo? Beleza? Guardou? Tamo junto? Volta para mim. Corta para a câmera 3. Volta para mim. Pessoal, então, o objetivo agora é aplicar isso. As relações são muito simples. Agora é enxergar. O mais difícil nos vestibulares é você enxergar o triângulo para, a partir de então, poder usar uma relação ou uma razão trigonométrica. Lembrando o seguinte, pessoal, existem os arcos notáveis. Ninguém em vestibular nenhum vai se preocupar se você sabe ou não sabe isso, né? O seno, cosseno e a tangente de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, né?
Ah, Igor, eu aprendi lá não sei aonde uma musiquinha. Ok, canta a musiquinha. Ah, Igor, tem outro jeito de fazer? Não, só decorando mesmo, tá? Ninguém vai ficar desenhando o círculo na hora da prova, até porque não tem uma medida exata, né? Bota 1, 2, 3, depois 3, 2, 1. Bota tudo sobre 2, só não põe raiz no 1, né? Ah, Igor, eu canto diferente. O problema é seu. Vou mostrar aqui para você, ó. Vamos lá. Vou voltar a câmera aqui, ó. Vamos lá. Então, ó. Seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60. Numeradores. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Numeradores. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bota tudo sobre 2, só não põe raiz no 1. Ah, por que eu não posso botar raiz no 1? Pode sim, porque raiz de 1 é 1 mesmo, né? Se quiser, bota. Vai fazer diferença. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, só não põe raiz no 1. A tangente, pessoal, a tangente é o seno sobre cosseno. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá? É só você dividir o seno pelo cosseno. Tamo junto? Beleza? Lembrou disso aí? Anota isso no canto do seu caderno, que você vai precisar consultar isso o tempo inteiro, tá bom? Anota as relações enquanto talvez ainda não tenha prática e vamos para os exercícios. Tamo junto? Um abraço, galera. Beijo!